Meus irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor concede-nos de podermos voltar a esta igreja, a esta casa, a esta amável igreja. E louvamos a Deus pela satisfação de participarmos desta festividade dos ciclos de orações, né? Aqui da ADCAR em Caruaru, e também parabenizá-las, a todas as irmãs, pela festa, pela ornamentação, pela programação. As irmãs fizeram com tanto carinho, não é? Como diz as irmãs, está tudo muito chique. Eu tomei água numa taça ali. Eu disse que taça chique. Eu quero parabenizá-los, que Deus continue vos ajudando, vos recompensando, porque todo o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Quero também agradecer ao pastor da igreja, nosso pastor Hélio, a confiabilidade nos facultada, aqui representado pelo pastor Elmi. E louvamos a Deus, a todos os companheiros, pastores, evangelistas, presbíteros, e todos os obreiros que estão aqui reunidos participando deste trabalho. Amém? Transmitir uma saudação também a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas plataformas digitais, estão aí ligadinhos, acompanhando este trabalho. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E eu convido-vos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus narrado por Lucas, capítulo 10. Vamos ler o versículo de número 38 em diante. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 10, versículo 38 a seguir. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos repetir o versículo 42, todos nós, no 3. 1, 2, 3. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem diz amém, irmãos? Meus irmãos,
Quando paramos para observar um pouco este relato bíblico, em primeiro lugar, nós vamos perceber que a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, ele menciona pelo menos 6 Marias. Podemos aqui citá-las. Em primeiro lugar, Maria, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Além dela, encontramos também em Lucas capítulo 8, versículo 2, outra Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, além da Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. A palavra de Deus também mostra Maria, mulher de Cleopas, em Mateus capítulo 28, João capítulo 19, e em Atos capítulo 12, a Bíblia menciona outra Maria, que é a mãe de João Marcos, que a igreja se reunia na sua casa e fazia ali contínuas orações. E o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 6, ele cita uma mulher chamada Maria, e segundo ele diz que esta Maria trabalhou muito por nós. Mas, em último lugar, a 6ª Maria, que a palavra de Deus menciona, é justamente esta Maria que ora acabamos de ler, no capítulo 10, a partir do versículo de número 38, que é Maria de Betânia, que era a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. E esta Maria, a Maria de Betânia, o próprio Senhor Jesus disse que ela era uma mulher inesquecível. Repita comigo, uma mulher inesquecível. Uma coisa é eu dizer que alguém é inesquecível, outra coisa é Jesus dizer que aquela mulher é uma mulher inesquecível. E Jesus, ele disse isso porque esta mulher sempre seria lembrada, através do ato, não é, de adoração que aquela mulher faz, lá em João capítulo 12, Jesus disse que essa mulher, Jesus declara que esta mulher nunca seria esquecida, que sempre seria lembrada. Mas o contexto aqui do capítulo 10, a partir do versículo 38, o contexto desta passagem bíblica é que Jesus está a caminho de Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém, sabendo que as autoridades judaicas, não é, o STEJ, o Supremo Tribunal Eclesiástico dos Judeus, já estavam conspirando, já estavam orquestrando, já estavam se mancomunando para prendê-lo à traição e, por fim da força, levá-lo à condenação, levá-lo à crucificação, levá-lo e conduzi-lo à morte. O que seria, de fato, uma jornada difícil para o nosso Senhor Jesus. Entretanto, Jesus marchava para a cruz com resolução inabalável. E é nesse contexto que Jesus chega em Betânia, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus está em Betânia, na casa de uma mulher chamada Marta. E a Bíblia diz que ali também estavam os seus irmãos, Maria, irmã de Marta, e embora que o texto não faça menção à presença de Lázaro, mas traz a ideia da possível presença do seu irmão nesta ocasião. E, segundo o que nos mostra a palavra de Deus, João escreveu no capítulo 11, versículo 5 do evangelho que leva ao seu nome, que esta família, segundo o relato de João, era uma família que Jesus os amava, tinha um carinho, uma estima muito grande por eles. E Jesus não viajava só, estava a caminho de Jerusalém, juntamente com os seus discípulos. Certamente a recepção na casa de Marta deve ter sido uma recepção não somente a Jesus, mas muito provavelmente aos seus discípulos. Então logo podemos imaginar um grupo de aproximadamente 13 pessoas que foram recebidos ali pela irmã Maria, a anfitriã, na sua casa.
A proposta, a ideia é que a demanda era grande. Um grupo de 13 homens que estavam vindo de viagem e estavam se dirigindo para Jerusalém. Certamente a demanda era grande. O trabalho de preparar tudo, de organizar tudo, de recebê-los bem, de preparar a refeição, colocar na mesa, tudo isso, consequentemente, iria gerar um trabalho enorme, não é? E a palavra de Deus nos mostra que a irmã Marta, ela se desdobra no serviço a Jesus. Até porque o texto nos apresenta, no versículo de número 39 e o versículo 40, a palavra de Deus nos mostra que quando Marta recebeu Jesus em casa, ela logo se preocupou em oferecer para Jesus o melhor. Ela queria entregar a Jesus o melhor, até porque Jesus, ele merece o nosso melhor. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Jesus merece o nosso melhor. E ela fica preocupada em fazer o melhor. E é justamente aqui que entra a sua irmã, a irmã Maria. E a palavra de Deus nos mostra que Maria, quando Jesus chegou na casa da irmã Marta, Maria, ela se concentra em ouvir Jesus, a ponto que o texto nos mostra, o versículo nos diz que ela assenta-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Enquanto isso, Marta, por sua vez, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, assentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, a sua irmã Marta, em contrapartida, estava agitada, preocupada, ocupada, segundo o texto, com os muitos serviços, até a tal ponto que a palavra de Deus nos mostra que isso vai provocar um desconforto naquela ocasião, vai provocar um desconforto em Marta, e ela não esconde a sua agitação, e ela vai até Jesus, e além de ir até Jesus, ela cobra de Jesus uma postura, uma atitude. Ela quer que ele reprove o ato da irmã Maria, a atitude contemplativa de Maria, de ficar ali aos seus pés enquanto ela estava trabalhando na cozinha. E ela vai a Jesus, pede a Jesus que ele reprove esta atitude e a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele porém toma outra iniciativa. A irmã Marta, quem sabe, pensou que ele iria concordar com ela, mas Jesus, porém, elogia a irmã Maria. Jesus, porém, elogia ela e reprova a atitude de Marta, declarando no versículo que lemos, do capítulo 10, versículo 42, declarando e deixando claro que uma coisa só é necessária. E Jesus disse que Maria, repita comigo, Maria escolheu a boa parte. E Jesus vai mais além. E esta, diga assim, esta não lhe será tirada. Eu quero que você compreenda nesta tarde que tanto Marta quanto Maria, ambas eram amadas por Jesus. Ambas procuravam servi-lo e oferecer a ele o seu melhor. Ambas acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ambas aproveitam a oportunidade para agradar o seu coração. Mas Maria, nesta história, ela vai ganhar um destaque especial. E eu vou mostrar aqui as minhas irmãs, a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão, que a palavra de Deus nos apresenta 3 ocasiões distintas, que esta Maria, Maria de Betânia, ela é destacada pelos relatos bíblicos. 3 ocasiões distintas no Evangelho. A primeira é esta, em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 39. É a primeira menção que a palavra de Deus faz à irmã Maria de Betânia. E nesta primeira menção que a palavra de Deus faz a ela, diz a Bíblia que ela está aos pés de Jesus para aprender. Diga assim comigo, aos pés de Jesus para aprender.
Mas não apenas aqui nesta ocasião. João, no capítulo 11, versículo 32, está registrado o segundo momento que a palavra de Deus menciona esta Maria de Betânia. E lá em João capítulo 11, versículo 32, diante do contexto da morte do seu irmão Lázaro, diz a Bíblia que esta Maria de Betânia, novamente, ela está aos pés de Jesus. No capítulo 11, versículo 32, diz a Bíblia que ela agora está aos pés de Jesus para chorar. Diga assim comigo, aos pés de Jesus para chorar, buscando em Jesus consolo. Então, na primeira menção da palavra de Deus, que a palavra de Deus faz a Maria, ela está aos pés de Jesus para aprender. Na segunda vez, ela está aos pés de Jesus para chorar. Mas na terceira vez, em João capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus diz que o cenário era outro. Quem estava morto no capítulo 11, no capítulo 12, agora está vivo, ressuscitado. Receberam um grande milagre aquela família. No capítulo 11 havia choro, angústia, dor e agonia. Mas no capítulo 12 era um contexto de festa, banquete, milagre e agradecimento. E nessa terceira menção que a palavra de Deus faz a Maria, no capítulo 12, versículo 3, novamente, a Bíblia diz que ela está aos pés de Jesus. Agora não para aprender, agora não para chorar, mas agora para agradecer. E ela pega o seu vaso de alabastro, quebra aquele vaso, e como um ato espontâneo de gratidão, de adoração, ela oferta a Jesus, entrega tudo que tem. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nos apresenta, irmãos, nestes relatos, que Maria de Betânia era uma mulher rendida aos pés de Jesus. Dá para você repetir após mim? Uma mulher rendida aos pés de Jesus. E eu quero, com as minhas irmãs e os meus irmãos que estão aqui nesta tarde, meditar convosco, pois esta passagem nos enseja, nos ensina algumas lições preciosas que nós aprendemos aqui com a irmã Maria. Em primeiro lugar, ou a primeira lição que eu quero destacar, é que Maria era uma mulher que sabia estabelecer prioridades. Diga assim comigo, Maria era uma mulher que sabia estabelecer prioridades. Nesse contexto do capítulo 10, vale dizer que este é o único registro deste fato, deste acontecimento. Só Lucas escreveu dos evangelhos sinóticos, nem Mateus, nem Marcos, e também no evangelho joanino, na linguagem joanina, João também não fez menção destes fatos aqui que Lucas destaca no capítulo 10, a partir do versículo 38. Este é o único relato, e nesse contexto, e Jesus chega ali naquela casa da irmã Marta, juntamente com os discípulos. A irmã Marta se preocupa, vai para a cozinha, fica agitada, porque o próprio texto nos diz que ela estava preocupada, inquieta, agitada. E Jesus dá um diagnóstico dizendo, no capítulo 10, versículo de número 41, o próprio Senhor Jesus diz: estás ansiosa, afadigada com muitas coisas. Mas a Bíblia diz que a irmã Maria, ela sabe a hora de ir para a cozinha, ela sabe a hora de servir, mas também sabe a hora de ir para a sala adorar. Quem diz amém, irmãos? A irmã Maria sabe a hora de trabalhar, mas também sabe a hora de estar aos pés de Jesus, para aprender, para buscar nele consolo, para adorá-lo, para ofertar a sua
adoração ao Senhor. A irmã Maria sabia, e ela representa essa qualidade de saber colocar um equilíbrio entre a obrigação e a devoção. A irmã Maria nos ensina, me ensina, te ensina justamente este equilíbrio entre a obrigação e a devoção, porque ela sabe a hora de servir, mas sabe a hora de parar e estar aos pés de Jesus. Diferente de Maria, Marta está preocupada. Por quê? Porque ela não sabe a hora de trabalhar e a hora de adorar. Marta está preocupada, agitada, e o texto nos diz no versículo 40 que Marta andava preocupada com muitos serviços. Eu acho que isso é comum das irmãs, né? Principalmente se de repente chegar na sua casa uma visita de 13 homens, famintos. Imagine, irmãos, hoje em dia a gente tem alimentos que vai no micro-ondas, esquenta, mas naquela época e tinha que pegar o fogo, preparar o fogo, colocar a lenha. Não é? Tinha toda uma mão de obra. E a Bíblia diz que Marta andava preocupada com muitos serviços. E observe a expressão que ela diz assim, quando ela se aproximou de Jesus, versículo 40 diz que, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Observe a expressão, tenha me deixado. Observe essa expressão, tenha me deixado. Não sei se na sua versão está escrito assim, mas sugere, dando-nos a ideia que em algum momento Maria também estava participando da preparação. Maria também estava servindo. Maria não é aquela irmã displicente que deixa tudo, larga tudo, não. Ela sabia a hora, ela sabia estabelecer prioridades. E essa expressão, tenha me deixado, traz justamente essa ideia, que em algum momento ela estava lá, ajudando, preparando, estado na cozinha, ajudado nos preparativos do banquete. Dá-se a entender que quando elas souberam que Jesus estava vindo para a sua casa, Marta e Maria começaram a preparar tudo, a organizar tudo. Quem sabe ele vai passar a noite aqui, eu não sei se ele vai ficar muitas horas aqui, eu não sei se ele vai permanecer aqui, eu não sei se ele vai embora logo. Então vamos preparar, deixar tudo pronto. E dá-se a entender que a irmã Maria estava justamente com a irmã Marta, preparando tudo, organizando tudo. Mas tem uma diferença é que quando Jesus chega na casa, a irmã Maria diz: foi até aqui. Por quê? Porque quando Jesus está na casa, a prioridade é dele. Na minha casa, Jesus não é visita. Na minha casa, Jesus é prioridade. Na minha casa, Jesus não é momento. Na minha casa, Jesus é permanência. Eu quero ele aqui. Ele tem toda a prioridade, toda a atenção. Tudo é dele, por ele e para ele. Maria disse: não, foi até aqui. E a Bíblia nos diz que ela vai aos pés de Jesus, enquanto Marta continua ocupada com os afazeres, continua ocupada com a cozinha. Por isso que ela, agitada, ocupada, preocupada, incomodada, disse ao Senhor. E ela vai para Jesus, ela não esconde, ela vai logo para o convidado principal e diz: Senhor, o senhor não percebeu que minha irmã deixou eu ficasse aqui a servir sozinha? O senhor não percebeu, não? Ela estava incomodada, inquieta, a ponto de falar com o próprio Senhor Jesus. Só tem que tomar alguma atitude. Ou seja, ela estava comigo, ela estava participando, ela estava ali trabalhando, servindo, mas ela deixou as coisas lá. E agora está aqui com o Senhor, mostrando mais uma vez que ela estava participando dos bastidores, da organização. A pergunta é: por que agora ela está assentada? Por que agora ela está prostrada, detalhe, aos pés de Jesus? Porque Maria sabia estabelecer prioridades. Diga-se comigo: Maria sabe estabelecer prioridades.
Ela sabe a hora de estar na cozinha, mas ela sabe a hora de estar na sala aos pés de Jesus. Glória a Deus. Quem sabe, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, atravessando nesses últimos dias, quem sabe eu estou falando para Martas que estão preocupadas com tantas coisas que surgem na família, na casa, na vida dos filhos, na obra, nos preparativos da obra. É tanta coisa que surge de uma hora para outra. De repente estava tudo bem, de repente vem uma onda, vem a noite escura e tudo muda. Quem sabe você está na condição de Marta, não consegue adorar, não consegue parar, não consegue achar um ponto de equilíbrio. Jesus está na casa, mas você não consegue pelas situações que te cercam, pelas situações que se levantaram. Você até quer, mas não consegue. Aí Jesus faz um diagnóstico: estás ansiosa, afadada com muitas coisas. Mas nesta tarde Jesus te traz aqui, e a pergunta que ele te faz é: vai adorar ou vai continuar ocupada? Pergunta para quem está do seu lado: vai adorar ou vai continuar ocupada? Diga mais forte: vai adorar ou vai continuar com essa preocupação no coração? Vai adorar ou vai ficar pensando naquele problema que ficou lá do outro lado? Vai adorar ou vai ficar pensando naquele boleto que tem que pagar? Jesus te traz aqui para te dizer: quando eu estiver na casa, esquece, deixa lá fora, deixa as inquietações lá fora. Há uma palavra de Deus nessa tarde. Levante a sua mão para receber. Levante a sua mão para receber. O Senhor está dizendo: eu estou na casa, e se eu estou na casa, eu tenho prioridades. Esquece o que ficou lá fora, esquece os problemas lá fora, deixa a ansiedade lá fora, porque aquilo ali depois resolve. Eu posso fazer hoje, eu posso resolver hoje, eu posso mudar hoje, mas a prioridade, aonde Jesus está, a prioridade é dele. Larga tudo, deixa as coisas lá, vem para os pés dele. Nos pés dele tem providência, nos pés dele tem proteção, nos pés dele tem alimento, nos pés dele tem renovação. Só quem crê nessa palavra, feche os olhos por um minuto, levante a sua mão. Levante a sua mão, porque eu estou sentindo em ministrar essa palavra para muitas Martas que estão aqui nessa tarde. Pastor, eu não tenho forças, eu não tenho coragem, eu não sinto mais aquela energia. Mas o Senhor está te dizendo: hoje eu estou renovando as tuas forças, e você vai estabelecer prioridades, saber a hora certa de parar e ficar aos meus pés. Manda, Senhor, manda, Senhor, manda, Senhor. Manda o pão que desce do céu, manda o pão que desce do céu. Aí Jeová manda o pão que desce do céu, te alimenta, te renova, te fortalece, para que você saia daqui e vai enfrentar os desafios na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na obra. Mas o Senhor te diz: chegou a hora de parar e ficar aos meus pés. Fica aos meus pés, permanece aos meus pés. Ora mandou comandar a vaciar. Diga para a pessoa que está do seu lado: e aí, vai continuar ocupada ou vai adorar? Meu Deus, era mandou comandar a vaciar. Adores, adores. Pode adorar, tenha liberdade para adorá-lo. Quem sabe nunca mais, faz tempo que você não vem aos pés dele. Mas hoje o Senhor está dizendo: para um pouquinho, para tudo, para tudo, para tudo. Esquece a organização, esquece as preocupações, esquece os bastidores. Eu e você, eu e você, você e eu e você, você e eu e você, você e eu.
Aleluias. Em outras palavras, Marta estava dizendo para Jesus: manda, ordena que ela se levante e volte comigo para a cozinha. E qual foi a resposta de Jesus? Lucas capítulo 10, versículo 41. Jesus olhou, eu imagino a cena. Jesus olhando para Marta, em pé, agitada, preocupada, ansiosa, expondo para as pessoas que estavam ali o que estava sentindo. E a sua irmã aos seus pés, aprendendo aos seus pés. Jesus olha para Maria, olha para Marta e diz: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas. Porque existem pessoas que estão preocupadas no ato de fazer para Deus, mas não têm a mesma preocupação em adorar ao Senhor. Estão preocupadas apenas no ato de fazer, de servir. Só que a prioridade do Senhor não é o serviço, embora que o serviço faça parte, mas a prioridade do culto não é o serviço, a prioridade do culto é a adoração. A irmã Marta, ela expressava a sua adoração no serviço. Por quê? Porque todas as 3 vezes que a palavra de Deus, em 3 ocasiões distintas, faz menção à irmã Marta, à irmã Maria, em todas as vezes, a irmã Marta, ela aparece ou fazendo alguma coisa, ou falando alguma coisa, mas ela não para. Ou ela está fazendo alguma coisa, ou ela está falando. Sabe aquelas irmãs? Eu acho que as irmãs não conhecem ninguém aqui assim não, né? Quando você olha para a pessoa, ou está fazendo alguma coisa, ou está falando. Eu achei que não tem não. Você conhece alguém assim? Levanta a mão. Quem conhece alguém assim? Irmã Marta. Porque a primeira menção que a Bíblia faz aqui em Lucas capítulo 10, versículo de número 38 a seguir, na sua casa, naquela visita, diz a Bíblia, o próprio Jesus, já falei aqui várias vezes, que traz esse diagnóstico. Ela estava preocupada, ansiosa, afadada, fazendo, servindo. Como também na segunda vez que a Bíblia faz menção à irmã Marta, em João capítulo 11, num momento difícil da sua vida, quem sabe um dos piores momentos, que foi o momento do falecimento do seu irmão, Lázaro. E quando Lázaro ficou doente, a primeira coisa que a irmã Marta fez foi: manda chamar Jesus, não vamos ficar parados não. Vamos, chama ele, manda os mensageiros. Jesus demorou um pouco, quando chegou lá, vai se aproximando da aldeia, em João capítulo 11, versículo 20, disse que quando Jesus não tinha nem chegado ainda, mas no versículo 20 diz que, ouvindo, pois, Marta, o que é que ela fez? Ela não esperou não, esperar, irmã Marta não, ela se levantou e foi atrás, foi se encontrar com Jesus. Ela não aguentava ficar parada, irmãos. Diferentemente de Maria, que permaneceu em casa, Marta foi ao contrário. Quando ela ouviu falar que Jesus estava se aproximando, ela se levantou, não teve paciência de esperar e foi. Chegou perto de Jesus e disse: Senhor, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem sabe Jesus percebe lá no seu coração aquele mesmo diagnóstico que ele tinha dado em Lucas 10 sobre a ansiedade. Quem sabe Jesus percebe logo e Jesus disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Mas mesmo assim ela não consegue. Ela não perde, né? Tem irmãs que não perdem não. Tem que falar, tem que responder. E ela disse: Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Diferente de Maria, que permaneceu em casa. E quando Jesus soube que ela estava lá, mandou chamá-la. E ela se aproximou de Jesus. Qual foi a atitude de Maria? Diferente da sua irmã. Primeira coisa, se colocou aos pés de Jesus. Começou a chorar e disse as mesmas palavras.
Então, tanto lá em Lucas 10, aparece a irmã Marta servindo, agitada, preocupada, como em João 11, falando, questionando, interpelando Jesus, como também em João 12, a terceira vez, naquele banquete, naquele momento de alegrar-se com o milagre que havia acontecido. Lázaro estava vivo, estava participando daquele banquete na casa do Simão, o leproso. Um momento de alegria, né? Em vez de ela fazer e tomar o exemplo da sua irmã Maria, o que é que ela faz? Capítulo 12, versículo 2, nos diz que Marta estava ali e Marta servia. Ela não para, irmãos. Em todos os momentos aparece a irmã Marta trabalhando, falando, né? Até na casa dos outros ela estava lá na cozinha, né? Servindo, ajudando, participando da organização. Eu acho que, não sei se aqui tem, mas acredito que não. Então, existem pessoas que estão mais preocupadas em fazer para Deus, trabalhar para Deus, do que adorar a Deus. E precisamos aprender com a irmã Maria a estabelecer o quê? Diga comigo, prioridades. Mais forte, prioridades. Não podemos confundir as coisas, porque o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Não podemos confundir o serviço e a devoção. E temos que ter cuidado nisso, porque isso tem gerado muitos problemas. Tem pessoas, tem gente que diz assim: eu vou para o culto porque eu vou estar na programação. Eu vou para o culto porque eu irei reger. Eu vou para o culto porque eu vou cantar. Eu vou para o culto porque eu vou dirigir. Eu vou para o culto porque eu vou estar envolvido nos trabalhos. Eu vou para o culto porque eu vou estar fazendo. E quando não tem oportunidade? E quando não está na programação? E quando não canta? Quando não prega? Não vou, não participo, não vou adorar. Por quê? E quando vem, só vem observar, só vem observar o que saiu de errado, só vem observar o que não deu certo. Isso é um perigo. Até porque eu quero vos dizer nesta tarde, querida irmã, querido irmão, que estão nos ouvindo aqui através dos aparelhos de comunicação, da internet, e os que estão aqui presentes, que quem vem para o culto, em primeiro lugar, não vem trabalhar, vem adorar. Embora que o trabalho faça parte do culto, porque sem um trabalho não haveria culto, mas a prioridade de você vir para cá não é para cantar, não é para adorar, não é porque vai ter oportunidade, não é porque vai sair na programação. Não, esses que vêm pensando assim, quando não tem, não adoram, não servem, não trabalham. Mas os que vêm para o culto, independente se vai ter oportunidade, independente se vai cantar ou não, quem vem para o culto para adorar, chega aqui, se prostra aos pés de Jesus, adora Ele em espírito e em verdade. Diga assim: Maria sabia estabelecer prioridades. E Jesus, em Lucas 10:42, Jesus disse assim: Maria escolheu. Não foi o homem quem disse, não foi uma pessoa que estava ali, não foram os discípulos, não foi qualquer pessoa. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. E sabe o que a irmã Marta queria fazer? Queria tirá-la dali. Tira ela daí. Manda ela vir me ajudar. Aí Jesus diz algo que me chama muito a atenção. Quando a irmã Marta diz: manda ela vir para a cozinha me ajudar. Tira ela daí dos teus pés, Jesus. Aí Jesus olha para ela e diz a Marta: a qual não lhe será tirada. Sabe o que é isso aqui? Era Jesus dizendo para a irmã Marta: daqui dos meus pés ninguém a tira. Temos muitas pessoas disputando espaço em nosso meio, disputando espaço por oportunidades, disputando espaço por fama,
disputando espaço por seguidores, disputando espaço por likes, mas se tem um lugar que devemos disputar, é estar aos pés de Jesus. Poucos procuram estar aos pés de Jesus, mas aqui tem um coral de mulheres, aqui tem mulheres que buscam, que procuram, que desejam, que almejam, que querem estar aos pés de Jesus. Deixa eu ver se isso é verdade. Só quem deseja estar aos pés de Jesus, por um minuto levante a sua mão e segure ela lá em cima, porque é uma palavra que vai ser liberada aqui nesta tarde. Se você busca estar aos pés de Jesus, nada vai te tirar dos pés dele. As circunstâncias não vão te tirar dos pés dele. As dificuldades não vão te tirar dos pés dele. A problemática não vai te tirar dos pés dele. Aquilo que se levantou lá na tua casa não vai ser capaz de te tirar dos pés do Senhor. Jesus te diz aqui nessa tarde: não permita que nada te tire dos meus pés. Continua aos pés do Senhor, continua buscando, continua orando, continua pedindo, continua clamando. Aquela causa que você tem apresentado nos pés dele, continua orando, continua buscando, continua apresentando. Jesus diz: quem está aos meus pés recebe milagres. Estar aos pés de Jesus em todos os momentos, em todas as horas, na alegria ou na dor, nos momentos bons ou nos momentos ruins. 3 momentos que Maria aparece: Lucas 10, João 11 e João 12. Em Lucas 10 ela está onde? Repita comigo: nos pés de Jesus. Em João 11 ela está onde? Nos pés de Jesus. E em João 12 ela está onde? Nos pés de Jesus. E qual é a lição que a gente pode aprender com isso aqui? É que antes da prova de João 11, da perca da morte do irmão, ela estava onde? Antes da prova ela estava onde? João 11, na prova, na dor, na morte, ela estava onde? E depois da bênção, da vitória, do milagre, ela estava onde? Independente da circunstância, minha irmã, continue aos pés de Jesus. E o que eu acho lindo no relato do milagre de Lázaro é que a Bíblia diz que quando Marta chega e diz: Senhor, se meu irmão estivesse aqui, Jesus responde para consolá-la ali, não é? Mas ele responde as perguntas com naturalidade. Mas quando Maria se aproxima de Jesus, diz o texto que ela coloca-se aos seus pés e diz as mesmas palavras: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O ato de estar aos pés de Jesus, diz o texto que a reação de Jesus foi diferente. Com Maria, Jesus respondeu, ou com Marta, Jesus respondeu naturalmente, mas quando Maria se colocou aos pés dele, chorou e disse: se o Senhor estivesse aqui. Veja o que diz o texto em João capítulo 11, versículo de número 35. João capítulo 11, versículo de número 35, não, o 33. Vendo, pois, quando a viu chorar, quem? Maria. E também chorando os judeus que com ela vinham. O que aconteceu com Jesus? Diga assim comigo: moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aquele ato de Maria, diferente da irmã Marta, que começou a jogar em Jesus aquelas informações, e Jesus responde normalmente. Mas quando Maria chegou, se colocou aos pés dele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Veja o que aconteceu, a reação de Jesus. Ele moveu-se de íntima compaixão. E vai mais além o texto. Diz que ele
perturbou-se em espírito, a ponto que ele não falou mais. Com Marta, que ficou falando, ele começou a argumentar, mas com Maria, que resolveu se colocar aos pés dele, ele disse: eu não quero mais conversar. Onde colocaram o defunto? Vamos lá agora. Mas Jesus falou: não, quer saber não, onde colocaram Lázaro? Vamos lá. Por quê? Porque o ato de estar aos pés de Jesus move o coração de Deus. Eu finalizo aqui nesta tarde. Se você continuar aos pés de Jesus, isso vai provocar milagres. Você acredita nessa palavra? Levante a sua mão nesta tarde, porque eu creio nessa palavra. Essa palavra ela é fiel, essa palavra ela é verdadeira, essa palavra ela é digna de toda aceitação. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. E o Senhor diz pela sua palavra que a maior profecia é a palavra. O Senhor te disse: se você continuar posicionado aos meus pés, vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Deixa eu ver quem está aos pés de Jesus nessa tarde. Só quem está aos pés do Senhor adora, adora, adora. Por um minuto, o que eu vou fazer? Adore, 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 exalte, exalte. Enquanto você adora, Jesus pode estar entrando naquela situação. Enquanto você adora, Jesus pode renovar as tuas forças. Enquanto você adora, Jesus pode te batizar, te renovar. Enquanto você adora, Jesus pode estar indo do outro lado. Agora, 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 agora. Por quê? Porque nunca mais, nunca mais, nunca mais você ficará longe dos pés dele. Aquieta a tua alma, mulher. Tranquiliza a tua alma, mulher. Se posiciona aos meus pés. Continua aos meus pés. Porque eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Eu vou operar o que ninguém pode fazê-lo. O que a mão dos homens não pode resolver, a minha boa mão pode entrar lá e mudar o diagnóstico. Deus pode mudar o diagnóstico hoje. Hoje. Pelas tuas orações, Jesus pode estar indo lá do outro lado, fechando a cova, dando livramento, protegendo e dizendo ao cão: não toca, não mexe, porque é propriedade exclusiva. E tem alguém que está aos meus pés, clamando, chorando, pedindo pela vida, e por conta das tuas orações eu tenho dado livramentos. Fica de pé comigo nesta tarde. Fecha os teus olhos e adora ao Senhor, porque eu creio nesse Jesus que opera maravilhas e milagres. Oh, aleluias! É com você, Marta, que está tão ocupada, tão envolvida nas tarefas, nas atividades de casa, nas preocupações do que tem surgido no intercurso do caminho. É tanta coisa que tem atrapalhado a tua devoção, a tua comunhão, a tua adoração. Mas o Senhor, pela palavra, te diz: não sai dos meus pés. Volta para os meus pés. Já faz tempo que eu não te vejo aos meus pés. Já tem muitas madrugadas que eu não te vejo aos meus pés. Já tem muitos dias que eu te espero aos meus pés e não te encontro lá. Volta aos meus pés, volta para os meus pés. Renda-se a minha vontade. Mulheres rendidas aos pés de Jesus experimentarão experiências extraordinárias. Experimentarão milagres da parte de Deus. Mas pastor, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho forças, eu sei. As forças se esvaíram. Você tem dito para Deus: eu não consigo encontrar mais forças. E quando vem esses momentos de reflexão, você só consegue chorar. Mas o Senhor te diz: toma uma decisão. Toma uma iniciativa. Qual? De vir para os meus pés hoje, hoje, hoje.
Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, oh, e jamais Ele sabe de tudo.